Na tarde desta terça-feira, 19, durante uma votação no Congresso Nacional, o senador Hamilton Mourão, que já ocupou o cargo de vice-presidente no governo de Jair Bolsonaro, teve uma discussão acalorada com o deputado bolsonarista Gilvan da Federal, conhecido por desfilar pela Casa Legislativa com uma bandeira do Brasil. O incidente foi registrado pela assessoria do deputado e exigiu a intervenção de seguranças para evitar um confronto direto entre os dois parlamentares. Mourão afirmou: "Aqui é braço", enquanto Gilvan questionava sua falta de receio, devido à patente de general. A origem da contenda foi a posse do ministro do Supremo Tribunal Federal, Flávio Dino, que causou consternação entre os deputados bolsonaristas. Durante seu mandato como ministro da Justiça, Dino foi alvo de críticas da bancada bolsonarista, especialmente da ala pró-armamento, devido às suas declarações polêmicas contra Bolsonaro e os decretos anti-armas. Gilvan expressou sua insatisfação com Mourão, mencionando uma suposta atitude bajuladora em relação a Flávio Dino. O deputado alegou ter presenciado Mourão abraçando e beijando o ministro do STF. Mourão, por sua vez, confrontou Gilvan sobre suas críticas públicas, argumentando que poderiam ter sido abordadas diretamente. O deputado reiterou suas acusações, referindo-se a Mourão como traidor e criticando sua postura em relação. Reclama que o Lula viaja de avião. Ah, o Lula leva janja no avião. Antes levava cocaína e joia. E o senhor nunca reclamou. O que a gente tem hoje é um presidente que viaja o Brasil. E o desespero disso tudo é por conta do triplex do Lula. Presidente da República, presidente do Mercosul e presidente do G20. Um presidente reconhecido internacionalmente. Agora, toda vez que tiver ataque ao presidente Lula aqui, nós vamos vir responder. Deputada Arruda fala em corte de 700 milhões na segurança pública do orçamento. Vamos explicar para o deputado o que é corte e o que é contingenciamento. Primeiro, o orçamento foi deixado pelo governo passado e o Lula está executando. Segundo, que contingenciamento é uma parada temporária para atender à lei de responsabilidade fiscal. Então, antes do senhor falar fake news naquela tribuna, o senhor tem que se informar o que é que o senhor está falando. Esse é o primeiro ponto que a gente tem que colocar aqui. Um outro ponto, eu não sei se Vossa Excelência teve tempo de ver os noticiários hoje. PF apura se Braga Neto participou ativamente da fraude de intervenção no Rio de Janeiro. O vice-presidente apoiado por Vossa Excelência está sendo investigado nesse momento pela PF. O ex-ajudante de ordem, o senhor Mauro Cid, abriu o bocão e saiu da cadeia, para dar lugar para outro entrar na cadeia pelo jeito, com a delação premiada, que é o ex-presidente Jair Bolsonaro. Viva a liberdade, carajo! A defesa de Jair Bolsonaro questionou no STF a recuperação do vídeo que ele publicou em 10 de janeiro, 2 dias depois dos atos golpistas em Brasília. As imagens foram recuperadas pela PGR. A defesa do ex-presidente questiona a plataforma usada para recuperar o vídeo. Na petição enviada ao Supremo, os advogados dizem que a publicação foi recuperada por meio da Metamemo, site que armazena posts feitos pela família Bolsonaro. A alegação da defesa é que não é possível ter a certeza de que o vídeo recuperado é o mesmo que foi publicado e deletado pelo ex-presidente. Eles afirmam que é preciso uma fundamentação técnica, meticulosa e detalhada para garantir a autenticidade das imagens. O vídeo contestava o resultado das eleições. A publicação feita pelo ex-presidente veiculava trecho de entrevista do procurador de Mato Grosso do Sul, Felipe Marcelo Gimenez, com questionamentos ao resultado das urnas. O vídeo foi deletado 2 horas depois. Até o dia 6 de janeiro de 2021, quando Joe Biden foi diplomado em Washington, nos Estados Unidos, era muito comum vermos críticas ao então presidente brasileiro Jair Bolsonaro, que o colocavam como uma espécie de cópia barata e de baixo custo do então presidente estadunidense Donald Trump. E não é para menos, ambos são os expoentes políticos e midiáticos das extremas direitas de seus países.
Bolsonaro chegou até a bater continência para a bandeira daquele país, e ao longo da sua ascensão, a presidência importou uma série de teorias conspiratórias e militâncias típicas do trumpismo e da extrema-direita dos Estados Unidos. Toda aquela história de armar cidadãos é uma pura tradução das cartilhas da National Rifle Association, por exemplo. E as teorias que desacreditam as eleições por aqui parecem copiadas pelo Carluxo das cartilhas do Steve Bannon. Até mesmo a reação violenta à derrota eleitoral, o nosso 8 de janeiro de 2023, pareceu uma cópia do 6 de janeiro de 2021 deles. Agora, foi Trump quem resolveu imitar Bolsonaro e está inelegível. Nesta terça-feira, 19, a Suprema Corte do Colorado decidiu que Donald Trump está desqualificado para ocupar a presidência dos Estados Unidos. Dessa maneira, seu nome não deve aparecer nas cédulas eleitorais. Com o governo do meu esposo, o presidente mais cor-de-rosa do Brasil, o Brasil tem uma ministra que cuida da mulher indígena, da mulher com deficiência, da quilombola, da cigana, da mulher rural, da mulher com doença rara, da mãe, da cuidadora, da imigrante. Ex-Globo que aderiu à horda bolsonarista para propagar ódio nas redes sociais, Alexandre Garcia virou alvo de investigação, após divulgar fake news grotesca, em que culpa governos petistas pela enchente que deixou ao menos 46 mortos no Rio Grande do Sul. Em comentário no canal da revista de ultradireita Oeste, que abriga muitos demitidos da Jovem Pan, o jornalista disse que é preciso investigar porque não foi só a chuva e criou uma mentira inacreditável que viralizou nas redes de ódio bolsonaristas. A chuva foi a causa original, mas no governo petista foram construídas, ao contrário do que recomendavam as medições ambientais, 3 represas pequenas, que aparentemente abriram as comportas ao mesmo tempo. Isso causou uma enxurrada parecida com aquelas que acontecem aqui perto de Brasília, na Chapada dos Veadeiros, e que levam as pessoas, e que matam pessoas, porque a água vem de repente, diz Garcia no vídeo. Pelas redes sociais, o ministro-chefe da Advocacia Geral da União, Jorge Messias, afirmou que determinou a abertura de um procedimento contra o ex-apresentador da Globo, na Procuradoria Nacional de Defesa da Democracia. Bolsonaro vai ganhar essas eleições em nome de Jesus. Mais de 30 milhões de pessoas não foram votadas. Após os ministros da Secretaria de Comunicação Social, Paulo Pimenta, e da Justiça, Flávio Dino, anunciarem que acionariam a Polícia Federal para investigar a disseminação de notícias falsas sobre a tragédia das enchentes no Rio Grande do Sul, a corporação confirmou que já trabalha em uma investigação sobre o caso. A Fórum, a assessoria de imprensa da PF, informou que foi instaurada uma investigação preliminar em Passo Fundo para apurar a conduta da médica veterinária Samara Baum, presidenta da ONG Unidos pelos Animais de Sarandi, que havia dito que os donativos para a população atingida pelas enchentes no estado só seriam entregues na presença do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Recebemos a informação de que não vai ser liberado alimentos para serem feitos à doação, porque eles têm que aguardar o presidente Lula chegar aqui em Lajeado para fazer foto e vídeo e publicação em cima das doações, disse a veterinária, que gravou o vídeo desmentindo a própria declaração após a propagação nas redes sociais. A fake news foi compartilhada em massa por bolsonaristas, entre eles o deputado federal Gustavo Gaia, que apagou as publicações mentirosas após saber que a PF havia sido acionada para apurar o caso. Fórum apurou que, no caso do parlamentar, uma outra investigação deve ser aberta. Você pode ver, dos 5 presidentes militares, qual deles eram formados em economia? Nenhum. E trouxeram o Brasil da 49ª para a 8ª economia no mundo. Oi? Não, eles deixaram o Brasil com muita inflação, fizeram a dívida externa do tamanho... O presidente Lula venceria com folga qualquer político especulado como possível candidato à corrida presidencial em 2026, aponta novo levantamento do Instituto Paraná Pesquisas, divulgado nesta sexta-feira 13. A pesquisa levantou diferentes cenários, colocando Lula de frente com o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, o ex-juiz suspeito, e atual senador Sérgio Moro, o governador mineiro, Romeu Zema, entre outros. Vale lembrar que Jair Bolsonaro está inelegível pelos próximos 8 anos, portanto, não foi considerado. Em um primeiro cenário, contra todos os principais especulados, a população votaria da seguinte forma:
Lula, 36,6%. Tarcísio, 12,7%. Simone Tebet, 7,4%. Sérgio Moro, 6,7%. Ciro Gomes, 6,3%. Romeu Zema, 5,7% na pesquisa espontânea, em que não são apresentados candidatos e os entrevistados respondem de cabeça. O resultado também mostrou Lula vencendo, e desta vez o nome de Jair Bolsonaro foi considerado. Confira. Lula, 22,1%. Jair Bolsonaro, 14,3%. Tarcísio de Freitas, 1,3%. Ciro Gomes, 0,5%. Michele Bolsonaro, 0,4%. E hoje a gente vê o atual desgoverno sambando com o dinheiro do contribuinte. Porque eu falo para vocês que a gente viajava. Quantas vezes nós viajamos, mas nós ficamos em embaixadas? Porque as embaixadas são ótimas. Ali você tem todo o amparo, ali tem toda a estrutura para receber um chefe de Estado. Eu vou falar para vocês aqui que eles já gastaram 16 milhões em aluguéis de carros de luxo, 164 milhões em viagens internacionais, podendo ficar nessas embaixadas, podendo respeitar o dinheiro do contribuinte. E nós vimos que um hospital do Rio de Janeiro, ele foi feito por 25 milhões de reais. Daria para ter construído 6 hospitais só com esse valor em viagens internacionais. 4 milhões em um único anúncio da Petrobras na Rede Globo. 94 milhões em 1.008... Gente, olha só. 94 milhões em 1.883 viagens em aviões da FAB. Tudo isso, 278 milhões já gastos. Daria para pagar o 13º do Bolsa. Esperando uma recepção calorosa, o ex-presidente Jair Bolsonaro foi recebido por algumas dezenas de pessoas no aeroporto de São Gonçalo, em Natal, Rio Grande do Norte, ontem, quinta-feira, 30. Nos últimos dias, o deputado general Girão vinha divulgando o evento e pedindo para que seus eleitores fossem ao local para homenagear o inelegível. Nosso presidente Jair Bolsonaro estará em Natal. Ele desembarca às 10h30 no aeroporto de São Gonçalo do Amarante, e nós estaremos lá junto com seus apoiadores para recepcioná-lo e mostrar, mais uma vez, a festa linda que nossa capital sabe fazer, anunciou o deputado em suas redes sociais. Após desembarcar do avião, Bolsonaro foi conduzido pelos seguidores até o lado de fora do aeroporto, onde discursou em um palco improvisado para o grupo. O discurso do ex-presidente foi rápido. Logo quando ele se despediu dos conservadores, um locutor anunciou que ele não poderia ficar ali por muito tempo, pois teria uma agenda para cumprir. Em seguida, sem dar atenção aos apoiadores, ele foi direto a uma van acompanhado do deputado. Porque não é fácil. Vocês são muito pobres. A vontade de morrer é grande diariamente. O sorriso no rosto vem poucas vezes. O ministro-chefe da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República, SECOM, Paulo Pimenta, inventou um novo apelido para Jair Bolsonaro. A atitude irônica vem como reação à tentativa do ex-presidente de tirar vantagem da operação de resgate, que vem sendo deflagrada pelo governo Lula para retirar o grupo de brasileiros que segue retido na faixa de Gaza em meio aos bombardeios de Israel. A nova alcunha de Bolsonaro criada por Pimenta é chupim, uma ave que bota ovos em ninhos de outras espécies e possui um comportamento parasita. Bolsonaro, o chupim da República, não enviou oxigênio para Manaus quando nosso povo estava sufocando. Não queria repatriar brasileiros na China em meio a uma pandemia porque custava caro. Abandonou brasileiros na Ucrânia e orientou que saíssem por meios próprios. E agora quer dar um golpe no trabalho do presidente Lula. Chupim, escreveu o ministro na legenda de um vídeo postado nas redes sociais. Patriotas, vamos embora do Brasil, vamos para a Argentina, porque no Brasil não dá mais. Veja só o que Lula fez: gasolina barata, carne barata, alimentos de supermercados baratos.
Toda vez que vou aos mercados, sempre lotado de tanta promoção. Assim não dá, né, Lula? Desse jeito. Vai quebrar o Brasil. Pessoal, vamos pra Argentina lá, com Milei. Gasolina cara. Carne, então, nem se fala. Só pra sentir o cheiro. Você paga o osso na Argentina. Só rico come. Pra quem gosta de viver na M e RDA, Argentina é um prato cheio. A médica veterinária Samara Baum, que espalhou uma notícia falsa sobre a tragédia das enchentes no Rio Grande do Sul, para atacar o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, pediu desligamento da organização não governamental que presidia, a Unidos pelos Animais, de Sarandi. A informação foi compartilhada pela própria ONG em publicação feita através de seu perfil oficial no Instagram. No comunicado, a entidade ainda desmente sua agora ex-presidente, dizendo que todas as doações recebidas em Sarandi foram encaminhadas para as regiões atingidas pelas enchentes. Isso porque no último domingo 10, através de vídeo difundido nas redes sociais, Samara, se apresentando como presidente da ONG, havia dito que os donativos para a população atingida pelas enchentes no estado só seriam entregues na presença do presidente Lula. Cobrada com relação ao assunto, a ONG Unidos pelos Animais informou em nota que Samara Baum solicitou voluntariamente seu desligamento da ONG e dispensa de sua função de responsável técnica veterinária no projeto do Castromovel Municipal. A pressão pela cassação do mandato do deputado federal Nicolas Ferreira vem crescendo. Depois de ser acionado no Conselho de Ética da Câmara por diferentes parlamentares e se tornar alvo de uma notícia-crime no Supremo Tribunal Federal, o bolsonarista entrou na mira do Ministério Público Federal pela fala criminosa que fez na Casa Legislativa nesta quarta-feira, 8. O parlamentar de Belo Horizonte, em pleno Dia Internacional das Mulheres, vestiu uma peruca para desvirtuar o conceito de lugar de fala, ridicularizar as mulheres e atacar as mulheres trans. A transfobia, segundo o entendimento do Supremo Tribunal Federal, é um crime equiparável ao de racismo e passível de punição com até 3 anos de cadeia. Em reação à nova declaração de Nicolas Ferreira, a procuradora da República Luciana Loureiro de Oliveira, do MPF no Distrito Federal, protocolou uma representação contra o bolsonarista em que solicita a adoção de medidas de responsabilização civil dano moral coletivo e, ou criminal. De acordo com a procuradora, a conduta do bolsonarista configura incitação à discriminação por motivo de gênero. Ela ainda oficiou a mesa diretora da Câmara dos Deputados a investigar a fala criminosa do deputado mineiro, fazendo aumentar a pressão. 34 países liderados pelos Estados Unidos e Comissão Europeia lançaram uma ofensiva diplomática para tentar ganhar espaço na extração de recursos no Brasil, à medida que o país tenta firmar uma série de acordos comerciais com a China. O governo do presidente Lula enfrenta agora uma reação coordenada dos governos dos Estados Unidos, 27 países da União Europeia, Reino Unido, Japão, Noruega, Canadá, Austrália e Coreia do Sul, informa o colunista José Casado, da Veja. Segundo o jornalista, o objetivo desses países é garantir acesso às reservas brasileiras de minerais críticos, à medida que eles tentam distanciar-se da China. O país asiático domina mais da metade do mercado global de uma dezena de matérias-primas estratégicas. Eles buscam abertura às suas empresas na prospecção, exploração e processamento de níquel, lítio, cobre e magnésio, entre outros minerais considerados essenciais na base tecnológica da transição energética. Jornalistas pró-Javier Milei usaram argumentos cruéis no canal de TV argentino La Nación para tentar convencer a população de algo absurdo: comer apenas uma vez por dia para conter gastos e ajudar a economia. De acordo com os dois jornalistas, é necessário que os argentinos comam uma vez por dia, uma comida forte à noite, e durante o dia, vamos vendo, defendeu a jornalista. Precisamos ajustar várias coisas, inclusive isso. É uma realidade, completou outro jornalista ao justificar que os argentinos precisam parar de comer 3 vezes ao dia. O canal de TV La Nación pertence ao ex-presidente Maurício Macri, que atualmente é avalista de Milei, e rompeu sua coligação para apoiá-lo. Comer uma vez por dia como um novo normal. O processo de pinochetização do planeta tem seu laboratório mais radical na Argentina. Esse era o projeto de Paulo Guedes para o Brasil.
Uma convulsão social ocorrerá na Argentina, e Milei comandará uma repressão que escandalizará o mundo, disse o professor João César de Castro. Todo mundo sabe o que nosso eterno presidente Guampanaro passou nesses 4 anos. Foram 4 anos de guampa em troca de campanha com Valdemar para se eleger. Eu entendo. Sei que não foi fácil, presidente. Eu também passei por isso. Todos nós sabemos. Você também que está nos assistindo sabe que o Valdemar estava sempre na casa do nosso presidente. O Brasil todo sabe, mas infelizmente, né, perdeu. Pois é, Marçal. Eu passei 4 anos nesse sufoco com o Valdemar sempre por perto. E ele continua até hoje. Eu queria que o povo brasileiro entendesse o que eu passei, né, Marçal? Não foi fácil, pois tive que fazer esse grande sacrifício, fazendo esse troca-troca com o Valdemar. E agora, Valdemar não quer de jeito nenhum largar do meu corrimão. Então, eu só queria que o povo entendesse o motivo pelo qual eu fiz essa troca, para não ficar mal falado na... O ministro Alexandre de Moraes, do STF, negou, no sábado 16, um novo pedido de liberdade ao ex-deputado Roberto Jefferson. Moraes escreveu que o quadro clínico de Jefferson segue sendo levado em consideração. Ressalto que todas as questões relativas ao quadro clínico de saúde do requerente estão sendo devidamente analisadas, conforme acima relatado. O ministro do STF disse que não há qualquer alteração fática em relação à última determinação de manutenção da prisão. O magistrado ainda citou o ataque do ex-deputado contra policiais quando estava em prisão domiciliar, em outubro do ano passado, e argumentou que atos como aquele não voltaram a acontecer desde que Jefferson teve a prisão preventiva decretada e, depois, foi internado. Não há que dizer, ainda, que seu comportamento beligerante e avesso ao cumprimento de determinações judiciais cessou, tendo em vista que, atualmente, se encontra internado em estabelecimento hospitalar. Jefferson está internado no Hospital Samaritano em Botafogo, no Rio de Janeiro. Ô Malafaia, já tá liberado, já pode comer já. Não, já pode comer. Alguém avisa o Malafaia que ele pode parar de jejuar? Cara, eu vou falar uma coisa pra você. Eu sempre falei que o jejum é uma arma poderosa. O jejum, ele é poderoso. Até a Bíblia diz que existe casta de demônio que só sai com jejum e oração. Só que assim, o teu jejum, se Deus não está recebendo, mas nem o teu jejum, nem da tua... Em uma decisão inédita, o ministro do Tribunal de Contas da União, Augusto Nardes, determinou a realização de uma auditoria e fiscalização no recebimento de presentes e brindes dados ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva em 2023. A medida vai na direção contrária à recomendação de arquivamento sugerida pela área técnica do tribunal. De acordo com a legislação vigente, a auditoria desse tipo deveria ocorrer ao final do mandato de cada presidente, no caso de Lula, apenas em 2027, logo após deixar o cargo. O propósito dessa auditoria é verificar se o mandatário incorporou ao seu acervo pessoal presentes que deveriam ser considerados como patrimônio da União. Segundo a coluna do jornalista Lauro Jardim, de O Globo, a decisão de Nardes foi provocada por um requerimento da bolsonarista Bia Kicis, presidente da Comissão de Fiscalização Financeira e Controle da Câmara. Kicis solicitou a realização da auditoria para investigar a legalidade do recebimento de presentes por parte de Lula. A requisição foi interpretada como uma estratégia política de oposição, ocorrendo em um momento em que o TCU já estava investigando possíveis irregularidades na destinação de presentes recebidos pela comitiva de Jair Bolsonaro em viagens oficiais. Eu toco e vocês cantam. Pessoal, vamos ao som do inelegível e imprestável. Soltem a voz, pessoal. Desesperado com o aval a Flávio Dino para ocupar a vaga de Rosa Weber no Supremo Tribunal Federal, concretizada na quarta-feira passada, 13, o deputado cassado e ex-procurador da Lava Jato, Deltan Dallagnol, tentou de diversas maneiras enquadrar o ex-amigo Sérgio Moro durante a sabatina na Comissão de Constituição e Justiça do Senado. Antes de enviar mensagens ao suplente de Moro, o advogado Luiz Felipe Cunha, Dallagnol tentou, sem sucesso, falar diretamente com o senador.
Cunha foi quem revelou a Moro que Deltan estava desesperado com o possível voto favorável a Dino na CCJ. Deltan, desesperado, me ligou, mandou mensagem e etc. Só para seu conhecimento, escreveu o advogado, que recebeu R$1 milhão do União Brasil, após Moro romper com o Podemos e se filiar à União Brasil. A troca de partido foi negociada por Cunha. Em seguida, Moro responde sinalizando estar ciente do desespero do ex-procurador e que não sabe exatamente o que fazer. O que Dallagnol desejava, segundo Bela Megali, no jornal O Globo desta segunda-feira, 18, era enquadrar Moro. O ex-procurador queria pressionar o ex-juiz a tornar público seu voto na CCJ, se posicionando contra a indicação de Dino, feita por Lula, para a Suprema Corte. Eu só quero as minhas joias. As joias são minhas, Serena. Passei a vida toda por conta dessas joias. Elas são minhas por direito. Sei que as joias só podem estar no quarto e você não vai me impedir de subir. As joias só podem estar com a tia Agnes. Eu vim buscar as joias. As joias pertencem a mim. Sei que estão com a senhora. Calma, eu só quero saber onde foram parar as joias. Quero as minhas joias, elas são minhas por direito. É logo ao que veio. As joias. Quero as joias. Deixe de conversa e me entregue. O presidente Lula participou nesta segunda-feira, 18, em Brasília, da cerimônia de posse do novo Procurador-Geral da República, Paulo Gonet. Em seu discurso, Lula lembrou o passado recente do Ministério Público, com a Lava Jato. Apesar de não ter citado nominalmente a operação, houve um momento em que aqui neste país, as denúncias das manchetes de jornais falaram mais alto do que os autos dos processos. O Ministério Público é uma instituição tão grande que nenhum procurador tem o direito de brincar com ela. O Ministério Público é de tamanha relevância para a sociedade brasileira e para o processo democrático desse país, que um procurador não pode se submeter a um presidente da República, a um presidente da Câmara, a um presidente do Senado, mas também não pode se submeter à manchete de nenhum jornal ou canal de televisão. A única coisa que eu peço a você, em nome do que você representará daqui para frente na história desse país, é que você só tenha uma preocupação: fazer com que a verdade, e somente a verdade, prevaleça acima de quaisquer outros interesses. Trabalhe com aquilo que o povo brasileiro espera do Ministério Público, declarou. A Polícia Federal formalizou o indiciamento do influenciador fitness Renato Cariani pelos crimes de tráfico equiparado, associação para tráfico de drogas e lavagem de dinheiro. Mesmo após o Ministério Público solicitar sua prisão, a Justiça negou o pedido, mantendo Cariani em liberdade. A acusação destaca que o tráfico é equiparado, pois Cariani, aparentemente, não teria diretamente lidado com drogas ilícitas, mas sim com substâncias químicas destinadas à fabricação de entorpecentes. O influenciador prestou depoimento na sede da Polícia Federal em São Paulo, onde é suspeito de participar de um esquema que desviava produtos químicos para a produção em larga escala de drogas, principalmente crack. O depoimento de Cariani foi acompanhado por seu advogado, e antes de se pronunciar sobre as investigações, ele afirmou que ainda não se tratava de um inquérito criminal, prometendo comentar o caso apenas ao final do depoimento. Estavam programados para depor a sócia do influenciador, Roseli Dort, e seu amigo, Fábio Spínola, ambos considerados peças-chave no suposto esquema. Até segunda-feira eu tinha direito a 2 carros blindados. O cara liberou a arma, agora quer andar de carro blindado? O Tribunal Regional Federal da 4ª Região negou o recurso apresentado pelo ex-diretor da Polícia Rodoviária Federal, Silvinei Vasquez, e manteve a decisão que o obriga a ressarcir a União por uma indenização de R$ 71 mil paga a uma vítima de agressão. Em 2014, um frentista de um posto de combustíveis em Goiás acusou Vasquez de agressão, depois de se recusar a lavar uma viatura da PRF. Em 2017, a vítima foi indenizada, e a União abriu um processo para cobrar o valor do ex-diretor da PRF.
No recurso, Vasquez alegou inconsistência nas provas e falta de oportunidade para se defender. O desembargador federal Marcos Roberto Araújo dos Santos, relator do caso, destacou que a cobrança é cabível e afirmou que o Supremo Tribunal Federal reconhece o dever de ressarcir a União em casos de dano causado por agente público com dolo ou culpa. A instituição a qual Vasquez é vinculado apresentou contestação. Foi produzida farta prova documental e testemunhal, inexistindo razões que infirmem as conclusões obtidas e a decisão proferida. Pontuou. Patriotas, vamos embora do Brasil, vamos para a Argentina, porque no Brasil não dá mais. Veja só o que Lula fez: gasolina barata, carne barata, alimentos de supermercados baratos. Toda vez que vou aos mercados, sempre lotado de tanta promoção. Assim não dá, né, Lula? Desse jeito. O Bolsonaro é argentino, hein? Deixar para a sua blá, colocou o Brasil. Vou acabar com o 13º e com a hora extra. E isso é algo que não pode ser admitido numa democracia. Você tem que facilitar a vida do patrão. Rapaz, em que lugar é esse do mundo? O ex-procurador-geral da República, Rodrigo Janot, disse à coluna da jornalista Bela Megali, de O Globo, que não entendeu a fala do presidente Lula na posse do novo PGR, Paulo Gonet, como uma indireta. A posse foi ótima. O Paulo terá, com certeza, uma atuação digna e memorável, disse ainda já no sóbrio discurso de Lula. Ele estava na primeira fileira da cerimônia. No evento, o presidente disse esperar que a PGR não trate todos os políticos como corruptos. Ele também cobrou o Ministério Público contra denúncias midiáticas e acusações levianas, práticas normais na época da Lava Jato. Janot liderou a PGR durante o período mais intenso da Operação Lava Jato. No exercício de suas funções de 2013 a 2017, ele criou a Força Tarefa de Curitiba, posteriormente apelidada de República de Curitiba por conta dos abusos cometidos contra acusados. Palavra profética sobre essas pessoas, que você vai dar ofertas que você nunca deu na sua vida pelas colheitas que você vai receber. E aí vou fazer uma outra declaração. Alguns, não posso dizer todos, porque eu não posso ser covarde, nem mentiroso, nem ludibriador. Alguns desses, eu estou declarando profeticamente na autoridade do nome de Jesus, vão enviar oferta para o meu ministério, vão enviar oferta para o meu ministério. Quando Deus abençoar, que eu nunca recebi. E olha, eu já recebi oferta acima de 5 milhões de uma só pessoa. Mas eu estou declarando aqui que essas pessoas, não é agora, quando Deus enviar essas colheitas pela sua fé e liberalidade, eu vou receber. Eu vou receber aqui no meu ministério. Eu estou vendo é o futuro, não é essas ofertas agora. Agora é para que haja funcionamento para a tua vida. Mas eu estou declarando, Deus vai te abençoar, que você vai enviar, não é só para mim não. Você vai enviar para ministérios, para sua igreja, ofertas que você nunca deu. E eu declaro que alguns de vocês vão enviar ofertas aqui para mim, para o meu ministério, que vocês nunca deram na sua vida. Eu declaro na autoridade do nome... O Fundo Amazônia vai receber investimentos do Reino Unido e da França. O anúncio dessas doações foi feito neste sábado 2, durante a Conferência das Nações Unidas, sobre mudanças climáticas de 2023, em Dubai, nos Emirados Árabes Unidos. A ministra de Segurança Energética do Reino Unido, Claire Coutinho, anunciou a doação adicional de 35 milhões de libras, aproximadamente 215 milhões de reais. Esta doação soma-se aos 80 milhões de libras, cerca de 500 milhões de reais previamente anunciados pelo primeiro-ministro Rishi Sunak em maio. A assinatura do contrato para a transferência desse montante ocorreu com a presença do presidente do Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico e Social, Aloísio Mercadante, e da ministra do Meio Ambiente, Marina Silva. O BNDES é o gestor do Fundo Amazônia, criado em 2008 como uma das principais iniciativas internacionais para a redução de emissões de gases de efeito estufa e preservação da Amazônia. Já o presidente da França, Emmanuel Macron, anunciou um investimento de 500 milhões de euros, aproximadamente 2,68 bilhões de reais, para a preservação da Amazônia nos próximos 3 anos.
A declaração foi feita através de uma publicação no X, antigo Twitter, onde Macron expressou o compromisso da França em trabalhar junto ao Brasil na conservação. Muito obrigado a todos aqueles que colaboraram comigo no Pix há poucas semanas. Mais do que o valor depositado, quase 1 milhão de pessoas colaboraram, com 1 centavo a 20 centavos, a R$20 em média. Muito obrigado. Dá para pagar todas as minhas contas. Ainda sobra dinheiro aqui para gente tomar um caldo de cana. Durante participação na convenção do PL Mulher do Rio de Janeiro neste sábado 25, Jair Bolsonaro voltou a atacar o sistema eleitoral. O ex-presidente levantou dúvidas sobre o processo eleitoral, novamente sem apresentar provas. Segundo ele, quem decidiu as eleições não foi o povo. Ele ainda disse que não viu nada demais na PEC que limita poderes dos ministros do STF, aprovada pelo Senado. O Senado decidiu, não vi nada demais na PEC. O que diz a PEC? Traduzindo para todo mundo entender, o que 594 debatem ao longo de anos, e depois o presidente sanciona ou veta, e o Congresso derruba o veto. Eles não querem que uma pessoa apenas decida e derrube-o. Trabalho dessas quase 600 pessoas, afirmou na sexta-feira, antes de encontro com membros do PL, no Rio de Janeiro. Bolsonaristas marcaram para amanhã um ato na Avenida Paulista em São Paulo. Bolsonaro já confirmou que participará do ato. Ônibus escolares com superfaturamento, teve até Bíblia no MEC com barra de ouro, também está sendo investigado. Empresas do chefe da Secom que fecharam contratos com o governo federal, criação e articulação do orçamento secreto, o maior esquema de corrupção da história desse país. O orçamento secreto, inclusive, para compras de caminhões que cresceu mais de 800% nesse período, ocultação de patrimônio e roubo de cofre, superfaturamento em compra de combustíveis, rachadinha, 51 imóveis em dinheiro vivo, tratores e equipamentos agrícolas superfaturados. Tem mais, mas por conta do tempo eu vou deixar apenas esses na lista dos crimes que estão sendo investigados e serão tramitados na justiça como deve ser para o ex-presidente inelegível, que já foi condenado, inclusive, e agora é indiciado e corrupto miliciano Jair Messias Bolsonaro. Papa! Você está falsificando o Evangelho. É uma heresia. Você quer fazer graça para esse mundo pervertido e destruindo fundamentos do Evangelho. Falsificador da palavra. Herege. Vergonha. Luz e trevas não combinam. Quer agradar esse mundo podre e negar os fundamentos do Evangelho. Deus tenha misericórdia do povo católico. A ministra da Segurança, Patrícia Bullrich, anunciou um novo protocolo ainda mais reacionário para fechamento de ruas e manifestações na Argentina. De acordo com informações do portal Clarín, nesta terça-feira, eles ainda indicaram que vão usar um sistema de reconhecimento facial para identificar os manifestantes e arrancar deles seus planos sociais. A reportagem ainda explica que existem 3 sistemas de reconhecimento facial na Argentina. Todos os 3 funcionam de maneira semelhante. Primeiro, você precisa de uma câmera de vídeo de alta resolução, que pode ou não estar conectada à internet. Se conectado, a detecção de rosto pode ser feita ao vivo. Caso contrário, você pode simplesmente gravar imagens e realizar a comparação posteriormente. Para fazer a identificação facial, você precisa de um software. O programa é aquele que vai reconhecer qual imagem corresponde ao rosto de uma pessoa e vai se concentrar nessa figura. A partir daí você obtém dados biométricos que, para fornecer seu nome e sobrenome, você deve compará-los com os de um banco de dados. Essa base de dados pode ser o Cadastro Nacional de Pessoas ou o Sistema de Consulta Nacional de Rebeliões e Capturas, que a Prefeitura de Buenos Aires utilizava para a busca de fugitivos e que em 2019 contava com mais de 40. Chamaram a gente de facção religiosa e de máfia num discurso. E ainda tem crente que fica bajulando essa raça. É difícil acreditar que um crente faz isso, é difícil. E o crente que fizer isso está indo contra a obra, contra o reino de Deus. Contra o reino de Deus, eu declaro isso. Contra o reino de Deus, isso é uma vergonha. Chamando de igreja de máfia, é a igreja que cuida do povo. Se não fosse a obra de Deus nessa pandemia, cuidando de gente,
Quanta gente estava lá entubado, o médico falou, não tem nem pulmão mais e Deus restaurou. Então não vem mexer com a obra de Deus. Eu morro pela obra de Deus. Não vem mexer com a obra de Deus. Vem não, vai cuidar da sua vida. Vai cuidar da sua garrafa de cachaça. Tá curado, né, filhinha? Em 2023, as projeções do Fundo Monetário Internacional apontam os Estados Unidos, China e Alemanha como as maiores economias globais. O Brasil também se destaca, entrando em nono lugar com um produto interno bruto estimado em 2,13 trilhões de dólares, ultrapassando o Canadá, cujo PIB previsto é de 2,12 trilhões de dólares, segundo dados do World Economic Outlook. Esse avanço econômico do Brasil é reflexo de uma recuperação em um cenário global ainda impactado pela pandemia e pela guerra na Ucrânia. O Fundo Monetário Internacional aponta que a inflação global tende a diminuir gradualmente, passando de 8,7% em 2022 para 6,9% em 2023 e, posteriormente, para 5,8% em 2024. A redução é atribuída a uma política monetária mais restritiva, auxiliada pelos preços internacionais mais baixos das matérias-primas. Na projeção anterior, o Fundo Monetário Internacional divulgou uma lista com o Brasil na 11ª posição. Agora, o fundo apontou, ao confirmar o crescimento, que o país contou com uma agricultura dinâmica e serviços resilientes no primeiro semestre de 2023 como os principais motivos para elevar a projeção de expansão do PIB brasileiro. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva planeja excluir os condenados no dia 8 de janeiro do indulto de Natal. A decisão foi tomada após o texto do decreto ter sido aprovado pelo Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária, órgão vinculado ao Ministério da Justiça, na noite do dia 18, segundo informa a jornalista Carolina Brígido, do UOL. O documento agora será encaminhado ao ministro da Justiça, Flávio Dino, para revisão e subsequente envio à Casa Civil. Embora o presidente não seja obrigado a seguir as recomendações do CNPCP, fontes próximas ao governo afirmam que Lula tende a assinar o decreto conforme a proposta atual. O indulto de Natal, que representa o perdão de pena, permite que presos beneficiados tenham suas penas extintas e sejam liberados. Este decreto é publicado no Diário Oficial da União e não tem efeito imediato, exigindo que advogados ou defensores públicos dos presos elegíveis solicitem a libertação à Justiça. Segundo o decreto, serão concedidos indultos coletivos a condenados com penas de até 8 anos, que tenham cumprido pelo menos 1/4 da pena, se primários, ou 1/3, se reincidentes. Para os condenados com penas de 8 a 12 anos, o indulto será concedido se o indivíduo tiver cumprido 1/3 da pena, sem reincidência, ou metade, se reincidente, contanto que o crime não tenha envolvido violência. Meu Deus.